Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nas ruas cinzentas e geladas de Detroit, naquela noite de outono, o vento uivava entre os prédios como um lamento distante. Os transeuntes curvavam-se, seus casacos bem apertados contra o frio cortante. Seus passos ecoavam nas calçadas úmidas, e suas respirações formavam nuvens efêmeras no ar gelado. Poças escuras refletiam as luzes amareladas dos postes de luz, às vezes explodindo sob as rodas dos carros que passavam. Ao longe, os arranha-céus majestosos e inacessíveis pareciam contemplar a cidade com um olhar frio e impassível. Suas fachadas de vidro e aço captavam os últimos raios de sol, lançando reflexos brilhantes sobre as ruas devastadas como gigantes indiferentes ao frio, à miséria e ao desespero que se esgueiravam em suas sombras. No meio desta decoração austera caminhava Ethan Calvé, 42 anos, o rosto marcado por anos de lutas ferozes, mas seus olhos ainda brilhavam com um brilho curioso, quase cansado. Ethan, bilionário que se fez sozinho e fundador da poderosa Calvex Technologies, não estava ali por acaso. Não estava em um jato particular, nem em um jantar de gala à luz de lustres de cristal. Ele havia deixado voluntariamente seu escritório de vidro e aço, o santuário moderno onde passava os dias dominando um império tecnológico. Naquela noite ele procurava algo diferente. Algo que nenhum contrato ou sucesso poderia lhe oferecer. Ele procurava o verdadeiro autenticidade, humanidade perdida à sombra dos arranha-céus. O peso de suas responsabilidades, o isolamento de sua riqueza, criaram uma barreira invisível ao seu redor. Um muro de indiferença que o distanciava de suas modestas raízes. Ele vagou pelos bairros abandonados da zona leste da cidade, com as mãos enterradas nos bolsos do casaco longo e escuro. O tecido grosso o mantinha aquecido, mas não conseguia aliviar o frio no ar, nem o que lhe esvaziava o coração. As vitrines, outrora negócios prósperos, estavam agora rachadas, cobertas de pichações ou bloqueadas por tábuas de madeira roídas. Em alguns lugares, prédios abandonados pareciam estar lentamente se desintegrando sob o peso do tempo e do esquecimento. As calçadas, muitas vezes cobertas de lixo e bitucas de cigarro, serviam de abrigos improvisados para aqueles que a sociedade havia rejeitado. Moradores de rua enrolados em cobertores esburacados, com os rostos curtidos pelo vento, perscrutando a noite, à espera de um pouco de calor ou um gesto de reconhecimento. Ethan se movia lentamente, cada passo ecoando no silêncio quase sagrado, como se estivesse atravessando para um mundo paralelo do qual havia fugido por muito tempo. Apesar de suas origens humildes, ele lutava para reconhecer a realidade que havia deixado para trás, eclipsada por sua ascensão meteórica. Sua riqueza e sucesso haviam construído um casulo luxuoso e protetor ao seu redor, mas também sufocante e ofuscante. Em uma esquina, uma máquina antiga, colorida e grafitada, um food truck de aparência cansada, exalava um cheiro de carne grelhada que contrastava com o frio do ambiente. O aroma quente e picante lhe aguçava as narinas, lembrando Ethan de memórias de infância, momentos simples e alegres, esquecidos nas profundezas de sua mente. Ele parou quase por reflexo, atraído por aquela mistura de cheiros e humanidade crua. O vendedor, um homem de meia-idade com o rosto enrugado e olhos cansados, lançou-lhe um sorriso seco e ligeiramente desconfiado. Sem dizer uma palavra, ofereceu-lhe um cachorro-quente, colocado sobre um pedaço de papel amassado. Ethan concordou, sua curiosidade despertada pelo simples gesto. Ele ainda não tinha ideia de que aquele pequeno momento, aquela mordida iminente, seria o ponto de virada, o momento crucial de toda a sua vida. Quando Ethan levou o cachorro-quente aos lábios, pronto para saborear aquele pedaço de normalidade que ele buscava há tanto tempo, uma voz alta e estridente de repente cortou o ar frio da noite. Não coma isso! O grito ecoou com urgência desesperada, interrompendo Ethan abruptamente. Ele deu um pulo de surpresa, o coração batendo mais rápido. Lentamente virou a cabeça em direção à fonte do aviso severo. Uma garotinha pouco mais alta que a mesa do food truck ficou parada ali, imóvel por um instante, e então correu em sua direção. Seu rosto estava marcado pelo cansaço e pelo medo, suas roupas eram grandes demais, rasgadas nos cotovelos, obviamente usadas há semanas. Seus olhos, grandes e negros, estavam cheios de puro e sincero terror. Seu peito arfava rapidamente, ofegante de tanto correr e sentir frio. Você não tem permissão para comer isso. Ela gritou, estendendo os braços em sua direção, como se quisesse impedi-lo fisicamente. Você vai vomitar. Meu irmão comeu um dos cachorros quentes deles e agora está realmente doente.
Cada palavra vibrava com uma urgência que não deixava espaço para dúvidas. Ethan ficou paralisado. O tempo pareceu parar ao seu redor. Ele examinou o rosto da garota, em busca de qualquer indício de exagero ou medo injustificado. Mas tudo o que viu foi a verdade nua e crua, a verdade da qual ele fugira a vida toda, a verdade do esquecido do esquecido. Ele olhou para o cachorro-quente em sua mão, de repente um símbolo de uma escolha muito maior do que apenas comida. O vendedor, por sua vez, começou a se remexer nervosamente. Olhou furtivamente ao redor e, com um movimento repentino, puxou uma lona gasta para cobrir sua barraca, como se quisesse fazer desaparecer qualquer coisa que pudesse incriminá-lo. Seu olhar evitou o de Ethan e da garota. Um instinto visceral surgiu dentro de Ethan, um aviso silencioso em seu peito. Aquela criança estava dizendo a verdade. Não havia mais espaço para dúvidas. Mostre-me seu irmão, ele disse com uma voz firme e determinada. A menina, o trabalho, assentiu gravemente sem dizer uma palavra. Ela agarrou delicadamente a manga de Ethan e o conduziu por um labirinto de becos gelados, onde o vento assobiava entre as paredes de tijolos grafitadas e os destroços espalhados pelo chão. Cada passo parecia ecoar no silêncio pesado, pontuado apenas pelo farfalhar distante dos carros na avenida principal. Eles contornaram um antigo posto de gasolina abandonado, com placas enferrujadas e janelas quebradas, um testemunho de uma era passada. O ar estava carregado com um odor pungente, uma mistura de poeira e óleo usado. Ali, escondida em um canto escuro, havia uma barraca improvisada, erguida às pressas com sacos de lixo rasgados, papelão amassado e alguns pedaços de madeira encontrados aqui e ali. Lá dentro, quase invisível na penumbra, um garotinho de cerca de 6 anos jazia em um colchão surrado, coberto por um cobertor velho e rasgado. Seus membros frágeis tremiam violentamente com o frio intenso. Ele gemia baixinho, um som lamentoso que rompia o silêncio. Seus olhos estavam semicerrados, cansados e marejados, enquanto seus lábios estavam com uma coloração azulada, um sinal claro de hipotermia avançada. Lana se aproximou com a voz trêmula. Mika, vai ficar tudo bem, liguei para alguém. Ethan engasgou ao observar a cena. Seu coração, até então protegido pela armadura do dinheiro e do sucesso, de repente se partiu. Ele viu a inocência despedaçada, a vulnerabilidade crua, a angústia de uma criança abandonada à própria sorte. Sem hesitar, ele pegou o celular. Seus dedos tremiam um pouco, mas ele rapidamente digitou os números de emergência. Sua voz, embora calma, transmitia a gravidade da situação. Olá, estou presenciando uma criança gravemente doente, possivelmente envenenada, em uma barraca perto do posto de gasolina na Rua 8 Leste. Ela está com febre, parece estar resfriada e está quase inconsciente. Solicito uma ambulância imediatamente. Após alguns minutos de espera que pareceram uma eternidade, ouviu-se o som familiar de sirenes, cortando a noite fria. Uma ambulância com luzes piscantes parou em frente à tenda. 2 paramédicos de uniforme hospitalar entraram correndo com sacolas de equipamentos e uma maca. Eles avaliaram rapidamente o estado de Mika, o levantaram delicadamente nos braços, administraram oxigênio e o cobriram com um cobertor térmico. Lana observava em silêncio, com as mãos agarrando o casaco surrado. Ethan os acompanhou até o veículo, dando seu número ao paramédico e prometendo manter contato. Quando as portas da ambulância se fecharam, ele olhou para Lana determinado. Sabia que aquela noite seria apenas o começo, o início de um compromisso muito mais profundo. Na fria e impessoal sala de espera do hospital, Lana sentou-se timidamente ao lado de Ethan, com as pernas cruzadas e as mãos entrelaçadas no colo. Ela não disse nada, fitando o chão com uma desconfiança palpável, o olhar evasivo e preocupado. Suspeito como crianças que foram abandonadas, traídas ou ignoradas com demasiada frequência. O silêncio se estendeu entre eles, pesado e opressivo, pontuado apenas pelos bips distantes das máquinas médicas e pelo murmúrio abafado das conversas a portas fechadas. Ethan, acostumado a lidar com o estresse de decisões importantes, sentiu um nó se formando na garganta. Depois de vários minutos, Lana finalmente quebrou o silêncio com uma voz baixa, quase um sussurro. O porquê você não comeu o cachorro-quente? Ethan virou a cabeça para ela, surpreso com a pergunta simples, mas significativa. Porque você gritou. E eu acreditei. Ele respondeu suavemente, tentando não demonstrar sua emoção. Ela olhou para baixo, quase envergonhada. Ninguém nunca acredita em mim. Esta frase, tão curta, ressoou na mente de Ethan como um toque de finados. De repente, ele compreendeu o quão vazia era sua vida, feita de conferências prestigiosas, contratos suntuosos, cifras e luxo, desconectada daquela verdade crua.
A verdade daqueles que não queremos ver, ouvir ou reconhecer. Ele colocou a mão hesitante sobre a de Lana, um gesto frágil, mas sincero. Eu acredito em você, Lana. Estou aqui por você. O tempo pareceu parar quando o médico entrou com o rosto grave e marcado pelo cansaço. Dirigiu-se a eles com uma voz contida, mas carregada de preocupação. Seu irmão Mika foi envenenado por uma bactéria perigosa. Acreditamos que tenha vindo de produtos estragados, provavelmente usados naquele food truck. É uma intoxicação grave. Ele poderia ter morrido se não tivesse recebido atendimento médico imediato. Ethan sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Graças ao seu relatório, a polícia sanitária pôde intervir imediatamente. O food truck foi fechado e uma investigação está em andamento. Várias outras pessoas vulneráveis correm o risco de serem vítimas. Lana finalmente olhou para cima, com um brilho de esperança misturado com cansaço nos olhos. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que não era mais invisível. Mas Ethan ele não se contentava em simplesmente pedir ajuda. Não era o suficiente. Assim que a tensão no pronto-socorro diminuiu, ao sair do hospital segurando a mão de Lana, algo dentro dele se recusou a seguir em frente. Ele vira verdade demais nos olhos daquela criança. Seu choro, sua coragem, seu desespero, tudo isso o tocará profundamente. Este não foi apenas um encontro casual. Foi um chamar. Silenciosamente ele tomou uma decisão que ainda não havia colocado em palavras. Não deixaria aquelas crianças voltarem para as ruas. Não enquanto pudesse fazer alguma coisa. No dia seguinte, ele providenciou a transferência discreta para uma de suas propriedades desocupadas em Grosse Pointe, uma antiga mansão restaurada, mas vazia, nos arredores da cidade. A casa era espaçosa e aconchegante, com um amplo jardim e uma biblioteca repleta de livros antigos. Pela primeira vez em muito tempo, Lana e Mika puderam dormir em lençóis limpos, protegidos, sem medo de que o frio ou a violência os acordassem. Ethan chamou um babá experiente, gentil e atencioso, para cuidar deles enquanto ele administrava seus negócios. Então ele contratou uma equipe médica privada para Mika, um pediatra, um psicólogo, um enfermeiro domiciliar. O menino, inicialmente muito fraco, aos poucos recuperou o apetite, a energia e em seguida o sorriso. Seu riso começou a preencher os corredores silenciosos da mansão. Lana, por sua vez, demorou mais para amenizar a desconfiança. Cada gesto de Ethan, cada atenção, ela examinava com desconfiança, como se esperasse o momento em que ele a rejeitaria como a todos os outros. Mas, dia após dia, ele estava lá. Presente. Constante. Silencioso às vezes, desajeitado muitas vezes, mas sempre sincero. Ele a deixou escolher seu próprio quarto. Ela optou por um pequeno quarto no sótão, que aos poucos transformou em seu refúgio pessoal. Ele lhe deu um laptop, cadernos e lápis de cor. Ela os usou a princípio com moderação, depois com paixão. Depois de algumas semanas, Lana se juntou a uma escola particular local com acompanhamento personalizado. Brilhante, mas marcada por anos de peregrinação, revelou-se dotada de matemática, onde se destacou pela sua lógica implacável e em poesia, onde ela colocou no papel sua dor, sua raiva, mas também seus sonhos de infância. Seus poemas tocaram profundamente os professores. Um deles, comovido com seu talento nato, ligou pessoalmente para Ethan para agradecê-lo por salvar uma voz rara que o mundo teria perdido. Quanto ao Mika, assim que se recuperou totalmente, correu pelo jardim, construiu casinhas de brinquedo com os jardineiros e pediu panquecas para o café da manhã. Gostava de dormir no sofá, com a cabeça apoiada na coxa da irmã, assistindo aos desenhos animados que assistia pela primeira vez. Mas a mudança mais radical ocorreu no próprio Ethan. As reuniões importantes na Calvex Technologies começaram a entediá-lo. Os lucros trimestrais não o empolgavam mais. Ele se viu prestando menos atenção às análises financeiras, e mais às conversas de Lana sobre a estrutura de um poema ou as invenções malucas de Mika. Ele havia encontrado algo que pensava ter perdido. O link, o ser humano, a verdadeira responsabilidade, não há de um CEO para com seus acionistas, mas há de um homem para com o mundo em que habita. E principalmente em relação a 2 filhos que ele não conseguia mais imaginar deixar. Ethan não se limitou ao seu gesto de compaixão. O que vivenciar ao lado de Lana e Mika o mudará profundamente, e ele sabia que seu dever ia além de um simples resgate. Aquele grito na noite, não coma isso, ainda ressoava dentro dele não apenas como um aviso, mas como uma revelação. Tantas crianças todos os dias enviam pedidos de ajuda que só encontram silêncio ou indiferença. Então ele agiu. Com a mesma determinação que usou para construir seu império tecnológico, ele fundou a Fundação Calvé para a Infância Invisível.
Uma organização cujo nome homenageia aqueles que o sistema esquece, aqueles que vivem nas fendas da sociedade, sem um lar, sem voz, sem proteção. Ele investiu vários milhões de dólares para criar e financiar centros de acolhimento e reabilitação para crianças sem abrigo em todo o Michigan. Esses centros, projetados como locais de refúgio e reconstrução, ofereciam moradia digna, apoio psicológico, acesso à educação e assistência jurídica para recuperar ou reconstruir identidades roubadas. Mas ele não parou por aí. Ethan contratou uma equipe de especialistas em direito social e empreendeu uma lobby ativo do governo estadual. Exigindo uma revisão da Lei de Proteção de Menores Abandonados, ele defendeu que as crianças em situação de rua fossem reconhecidas como prioridade nas políticas públicas e que denúncias de cidadãos, como a de Lana, fossem valorizadas em vez de ignoradas. A mídia inicialmente o retratou como um benfeitor excêntrico, um bilionário em busca de redenção. Mas os resultados logo falaram por si. O número de crianças resgatadas aumentou. Os relatos dobraram e os serviços sociais começaram a trabalhar em estreita colaboração com sua fundação. Centenas de crianças encontraram um teto sobre suas cabeças, uma família adotiva, ou simplesmente um nome, uma existência oficial. Um ano depois, no coração de Manhattan, uma cimeira humanitária internacional foi realizada num grande salão do Centro de Conferências Metropolitano. As cadeiras estavam cheias de filantropos, chefes de Estado, ativistas e jornalistas. Câmeras da CNN, Alameda Jazeera e France 24 estavam focadas no palco, onde um convidado muito aguardado estava prestes a discursar. Ethan Calvé subiu ao palco. Ele não usava o traje formal de um CEO, mas sim um paletó sóbrio, levemente amassado, e um olhar assombrado. À sua direita, segurando sua mão com firmeza, caminhava ao trabalho, agora com 11 anos, usando um vestido azul simples e o cabelo trançado com capricho. Ela não tremia. Caminhava ereta. Chegando ao púlpito, Ethan pigarreou e falou, sem anotações, com os olhos fixos nos da plateia. Há um ano, uma garotinha gritou comigo para não comer um cachorro-quente. O que eu entendi desde então é que não foi apenas um aviso sobre a minha saúde. Foi um grito contra a indiferença. Um grito contra o abandono. Ela salvou a minha vida. Não apenas no sentido físico, mas em quem eu sou no fundo. Ela me forçou a ver o que eu não queria mais ver. Hoje estou aqui para ouvir aqueles que o mundo ainda se recusa a ouvir. A sala ficou em silêncio. Nem um suspiro. Então os aplausos começaram, primeiro tímidos, depois massivos. Lana se virou para ele com os olhos brilhando, e lhe deu um sorriso pequeno e contido. Mas naquele olhar havia tudo: gratidão, força renovada, amor e orgulho. Na primeira fila, Miqueias, nos braços de um educador da fundação, acenou com a mão e riu. Ele vestia uma camisa branca e uma gravata borboleta grande demais para ele. Ouviram-no dizer: "Aquela é minha irmã lá em cima." Naquele dia, o mundo inteiro viu o que duas crianças invisíveis podiam mudar no coração de um homem, e por extensão, no coração de uma nação inteira. Anos depois, Lana Calvé tinha crescido. Da menina cautelosa que correu pelas ruas de Detroit para salvar seu irmão, restavam apenas ecos. Agora, ela caminhava com passos firmes pelos corredores solenes do Tribunal dos Direitos da Criança em Washington, D.C., uma toga preta de advogada esvoaçando em suas pernas, arquivos grossos debaixo do braço e um brilho determinado em seus olhos. Ela se tornou uma advogada brilhante, reconhecida nacionalmente por seu trabalho incansável em prol de crianças sem voz, esses menores invisíveis, abandonados, maltratados ou abandonados à própria sorte, à margem do sistema. Ela se manifestou em tribunal com rara eloquência, mas o que mais a impressionou foi a verdade que ela carregava em sua voz. Ela não falava apenas em nome deles. Ela era um deles. Cada arquivo que ela abria, cada criança que ela defendia, despertava nela uma lembrança, um arrepio, um eco daquela noite gelada em que tudo havia mudado. Aquela noite em que ela gritara "não coma isso", para um homem rico e desconhecido. Naquela noite quando alguém finalmente escolheu ouvi-lo. Sua história já havia sido contada 1000 vezes, em jornais, em escolas, em documentários, em livros. Mas nenhum desses relatos conseguiu captar o significado pleno e íntimo daquele momento, a mistura de medo e coragem que irrompeu dela em um último gesto de amor pelo irmão. Quando o vídeo do seu discurso nas Nações Unidas foi transmitido, viralizou, denunciou a inação dos estados diante das crianças deslocadas, invisíveis, criminalizadas desde muito jovens. Falou também de Ethan Calvé, não como um salvador, mas como um homem que conheceu ficar em silêncio para ouvir. Graças à sua luta e à do Fundação Calvé, muitas reformas sociais nasceram. A criação de uma status legal de emergência para crianças sem teto.
unidades móveis de escuta e apoio nas principais cidades, o estabelecimento de um número de alerta nacional administrado por ex-crianças de rua, programas educacionais baseados em resiliência e poesia em áreas marginalizadas. Ela se recusou a seguir carreira na política apesar dos pedidos. Ela disse: "Não quero representar o povo em uma plataforma, quero defendê-lo nos corredores, onde ninguém está olhando." Anos após a morte de Ethan, vítima de uma doença rara que ele havia enfrentado discretamente, Lana visitou seu túmulo sozinha. Ela depositou uma flor branca ali, símbolo de paz. Micah, agora um adolescente, a esperava um pouco mais longe, com as mãos nos bolsos e o olhar baixo. Ela sussurrou: "Gritei para você não comer aquele cachorro quente. Mas na verdade, naquela noite foi você quem me alimentou. Não com pão, mas com escuta, dignidade e coragem. Obrigada por ver em mim o que ninguém mais queria ver." No coração de Lana, tudo sempre permaneceu lá. O grito, o olhar de Ethan, o calor de um casaco oferecido sem pedir nada em troca, o sorriso de Micah salvo por pouco. E esta verdade simples: um homem rico parou. Ele ouviu. E mudou o mundo. Não por bilhões, mas por uma única decisão humana.